Bom, pessoal, vocês viram o vídeo de introdução já que a gente colocou no canal sobre o nosso canal, que é o Heavy Math, certo? Que a gente tem a intenção de ajudar vocês com matemática, a matemática que deixa vocês desesperados antes de prova e tudo mais. Eu não me apresentei no vídeo de introdução, mas eu vou apresentar logo, certo? Meu nome é Aldrisson, eu sou aluno do curso de Ciência e Tecnologia aqui da UFRN, em Natal, certo? Que é um curso de engenharia. O meu camera boy também é, Pedro, vem cá dar um oizinho, que já deu lá na introdução. Aê. Segundo semestre começa. É. E o assunto hoje é conjuntos numéricos. A gente vai começar de um assunto que é bem mais fácil, bem mais simples, porque você vai usar ele para muita coisa. E ele não é difícil, não precisa ter medo nenhum, ele é muito fácil de entender. E a gente vai destrinchar um pouco. A palavra conjunto lembra o quê? Lembra o grupo, junção de alguma coisa. Que coisa é essa? Coisas que são parecidas, que têm semelhança. Então, eu posso ter conjunto de ovelha, conjunto de jacaré, conjunto de casa, conjunto de números primos, um conjunto de números pares. Estão entendendo? Conjunto é um grupo de alguma coisa que tem semelhança ou igualdade, certo? Então, vamos lá, só para a gente poder entender melhor. Conjunto de celulares. Eu vou colocar aqui, ó, celulares, certo? A gente vai representar conjunto por meio das chaves, ó. Certo? Usa chaves. Que tipo de celular nós temos? Samsung, certo? Nokia, Motorola, LG e por aí vai. Estão percebendo que é conjunto porque tem semelhança, ou seja, isso é um conjunto de celulares. O mesmo acontece com os números, por isso a gente vai estudar aqui conjuntos numéricos. E conjuntos numéricos seguem a mesma lógica. São números que foram agrupados de certa forma para que você possa estudar eles de maneira separada, certo? E a gente vai começar por números chamados de números naturais. Opa, o cameraman está dando uma ordem ali, que é... Ok, valeu. A gente vai começar pelos números naturais, certo? Os números naturais vocês vão representar por um N com um tracinho do lado, ó. Ok? É assim que representa. Viu esse símbolo? Números naturais. A gente botou aqui em cima, ó, só para ficar ilustrando, tá? Mas representa por um N. Então, viu esse Nzinho com tracinho, números naturais. O conjunto dos números naturais, pessoal, são aqueles números usados para contagem normal. Ou seja, eu digo, eu tenho um ovo, eu tenho 2 galinhas, eu tenho 2 TVs, eu tenho 1 milhão de reais. Estão percebendo que são números usados para contagem normalmente, mesmo que o número seja muito grande, a gente usa ele para contar. Pois é por isso que o nome dele é natural. É o número que surge da necessidade do homem de contar. Então a gente vai dizer que o natural são os números que iniciam de 0, 1, 2, 3, até o infinito positivo. Ou seja, todos os números positivos até quanto você conseguir imaginar que sejam. Certo? Aí você fecha aqui as chaves. Tudo bem? Esse é o conjunto dos números naturais. Só que o ser humano também começou a ter a noção de dívida e de dever as coisas. Ou seja, eu tenho 4 reais. O meu cameraman meu cameraman tem 6 reais. Eu pedi emprestado para ele esses 6 reais. Só que na hora eu só pude pagar 2. Então eu fiquei devendo 4 reais. Não cobre isso, por favor. Então, eu estou devendo. E o ser humano percebe que ele está devendo. E quando ele percebe isso, ele cria o número dos inteiros. Conjunto dos inteiros. É um Z com um tracinho, certo? Então, viu esse símbolo aqui? Conjunto dos inteiros. É muito fácil entender os inteiros. Os inteiros são os naturais mais os números negativos. Só isso. Então, eu vou abrir aqui, ó, o infinito negativo, certo? Ou seja, todos os números negativos, tão quanto você conseguir imaginar. Menos 1, 0, 1, 2, 3, até o infinito positivo. Certo, pessoal? Ou seja, é a junção de natural com os números negativos. Um que dá a ideia de dívida e o outro que dá a ideia de naturalidade, contagem. Certo? Ou seja, 2 é o quê? Natural ou se alguém te disser, o número 2 é natural ou inteiro? Ele é natural e inteiro, porque ele está nos dois, ó, certo? Agora o número menos 2 é natural e inteiro?
Não, ele é só inteiro, porque os naturais não admitem números negativos. É só ter essa sacada, certo? Nem sempre o que está em um está em outro também. Agora a gente vai continuar com os outros conjuntos que tem, que também não são difíceis, são muito fáceis de entender. Tira uma foto daqui para a gente poder continuar, certo? A gente vai falar agora dos números racionais. Não é a banda, tá? A gente vai falar dos números racionais. Engraçado, né, piada? Nada a ver. Racionais. Os racionais são representados por uma letra Q cortada. Viu esse Q cortado? Números racionais. O que são os números racionais, Aldro? São os números racionais, são todos os números que eu posso colocar em forma de fração. A sobre B. Sendo que A é qualquer número e B é qualquer número diferente de zero. Isso daqui, essa diferença que a gente botou aqui, a gente vai estudar lá na frente com fração. Não se preocupa com ela agora, tá? Mas os racionais são todos os números que podem ser colocados em fração. Aí você me pergunta, Aldrisson, o 2 é um número racional? Eu vou dizer, é. Ah, mas você falou que ele era inteiro e natural. Como é que ele é racional? Porque o 2 pode ser colocado em forma de fração também. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Certo? Isso é uma fração? É. Então ele é um número racional. E Aldrisson, os números inteiros, que são negativos, também podem ser colocados em forma de fração? Podem. O menos 3 é a mesma coisa que menos 3 sobre 1. É uma fração? É. Então ele é racional. Tá bem? Só que os racionais, além de serem a junção dos naturais com os inteiros, eles também têm números próprios, que são os famosíssimos números decimais. 0,5 não é um número natural. Você não usa 0,5 para contar. Você também não está devendo nada com 0,5. 0,5 é o resultado da divisão de 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é um número que ele é especificamente dos racionais. Ele não pertence aos naturais nem aos inteiros. Ok? Então, quem é racional? Racional é inteiro, natural e irracional. Certo? É todo número que pode ser colocado em forma de fração. Guarda isso, tá bem? A gente vai passar aqui dos racionais para outro. Tira uma foto aqui só para lembrar que é fração, certo? E a gente vai falar sobre os irracionais. Esse prefixo i é uma negação. Então, irracionais é a mesma coisa que não racionais. Né? Ó, irracionais. Os irracionais são números que eu não posso colocar em forma de fração, certo? Ah, Aldrisson, como assim? Esse símbolozinho aqui, pessoal, a gente chama ele de π. Vocês já devem saber, alguns não. E π é a mesma coisa que 3,1415. E esse número aqui é muito, 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 muito grande. Não dá para colocar numa fração, porque ele não segue um período exato. Ele é todo diferente, todo doido. Como é que coloca esse número numa fração? Não dá. Então ele é um número irracional. Raiz de 2 também é um número irracional, porque eu não posso colocar ela em fração. O resultado disso aqui é 1, é muito grande, eu não sei. Deu erro. Aí, mas isso, tá? É um número que não dá para colocar em forma de fração. Você bota aí na calculadora, certo? Dá para entender o que é irracional? Não dá para colocar em forma de fração, tá bem? Concluindo essa partezinha que é mais fácil, a gente tem o que a gente chama de números reais. Os reais vocês vão ver muito na vida de vocês acadêmica todinha, certo? É um Rzinho com outro tracinho aqui do lado. Talvez no ano que você estiver, você já deve estar vendo ele, provavelmente. Por que o real é tão importante, o número real? Não é o dinheiro, é o número real. O número real é a junção de naturais, inteiros, racionais, certo? E irracionais, tá bem? Ele é a junção desse povo todo. Então lá na frente, ou agora mesmo, não sei o que você está estudando na escola, você já deve estar usando ele. Por isso que ele é tão importante, porque ele é uma junção. Ele abarca todo mundo, tá? Então eu vou colocar assim, ó. Reais são os naturais, certo? Mais os inteiros, mais os racionais, mais
Perdão, vou colocar... mais reais. Ok? Desculpa, é irracionais. Esses são os reais. Ele abarca todo mundo, por isso que é tão importante aprender o que é número real. Ou seja, Alderson, só para a gente entender. Vamos usar um exemplo bem básico. Exemplo 1. Para aprender a como fazer uma atividadezinha disso, que é bem besta. O número 2, ele é o quê? Aí você me diz. Ele é natural. Tá certo? Tá. E ele é o que mais? Ele é inteiro? Também. Alderson, o número 2 é racional? Também. Ele é um número irracional? Não, porque ele pode ser colocado em forma de fração, então ele não é irracional. Ele é só natural, inteiro e racional. E qual é o número que abarca todos esses que a gente acabou de ver? O conjunto, perdão. O conjunto dos reais, então ele também é um número real. Tá bem, pessoal? Isso é muito simples de entender. Dá mais uma foto aí, tira uma foto, grava essa parte, certo? Para você poder estudar, que é bem simples. Existe mais um conjunto, pessoal, mais 2 conjuntos, na verdade, que a gente não vai explicar ele aqui, deixa para uma outra aula, certo? Que a gente vai chamar de complexos e imaginários, tá bem? Os complexos e imaginários vão ser representados por um Czinho cortado, tá bem? Não vamos pegar agora porque os números complexos realmente são complexos. Piada ruim, não liguem. Tudo bem? Então a gente não vai contar com ele agora. A gente vai contar apenas com o quê? Vamos dar uma estudada em alguns símbolos matemáticos. Só pegar o pano de apagar o quadro que ele caiu. Acontece. E a gente vai estudar alguns símbolos matemáticos que têm referência com o conjunto, que a gente precisa saber. Porque ele vai cair muito na sua prova, vai cair no concurso, o que for. Pessoal, quando você vir esse símbolo aqui, ó, esse Uzinho para cima, esse Uzinho para cima a gente vai dizer que ele é o símbolo de união. Gente, união é uma junção, é uma soma, certo? Ó, vamos entender o que é união na prática? Eu vou botar aqui o conjunto dos 3 primeiros números. Perdão, das 3 primeiras letras do alfabeto. A, B e C. É o conjunto das 3 primeiras letras do alfabeto. Vou fazer a união com os 3 primeiros números a partir de 0. 0, 1, 2. Tá vendo esse sinalzinho aqui, o sinalzinho de união? Ele está dizendo que vai juntar esse com esse. Só isso, besteira. Então, o conjunto vai ser agora A, B, C, 0, 1 e 2. Difícil? Não, né? Moleza. Maior moleza impossível. Tira uma foto que isso é o conjunto união. Tá bem? Assim como existe o união, pessoal, também existe o interseção. O interseção é o Uzinho para baixo. Então, viu esse símbolo aqui, ó? É interseção. Certo? Aí você me diz assim, a interseção deve ser horrível. Não, interseção é fácil. Vamos lá, para entender o que é interseção. Vou botar aqui o conjunto, vamos pensar, das primeiras vogais. A, E, I, certo? E vou fazer a interseção com as 3 primeiras letras do alfabeto. A, B e C. A interseção, pessoal, é o que está em um e também está no outro, certo? Muito fácil. Quem é que está nesse e que está no outro também? O A está aqui? O A está. Então o A vem para cá. O E está aqui? Tá não. Então o E não vai estar aí, certo? O I está? Também não. Então o resultado da interseção do conjunto das 3 primeiras vogais e das 3 primeiras letras do alfabeto é apenas o A, porque ele é o único número que está presente neles, ok? Tira uma foto aí, que esses são o que vocês vão usar muito dentro de um conceito daqui a pouco na escola, ou já usaram, ou estão usando o conceito de intervalo, que a gente vai estudar em outra aula, mas vocês vão usar muito esse sinal. Gente, o terceiro sinal mais importante que vocês vão ver muito na vida, talvez seja o que vocês vão ver mais, é esse daqui. Isso é pertence. Gente, o sinal de pertence é muito simples. Olha, uma coisa pertence à outra, né? Concordo? Ó, digamos que
Aqui, ó, 1, 2, 3. Esse aqui é o conjunto dos 3 primeiros números a partir do 1, certo? Esse conjunto aqui pertence a quem? Pertence aos naturais. Concordam? Ele também pertence aos reais. Também pertence aos racionais. Pertence também a quem? Aos inteiros. Certo? Ou seja, é simples, né? Ele pertence a alguém. É uma relação bem simples. Tira uma foto só para guardar. Tá bem? Agora eu faço uma pergunta para você. Esse conjunto aqui, ele pertence aos irracionais, que são aqueles números que eu não posso botar em fração? Não, né? Eles podem ser botados em fração. Então eu vou usar isso daqui, ó. Ele não pertence. Certo? Tudo bem até aí? Só traçar um tracinho. Ele não pertence. Bom, pessoal, voltando aqui rapidinho para o vídeo, a gente teve os problemas técnicos, mas a gente já está terminando, então tá tudo bem, certo? Vamos falar só sobre mais uns símbolos que vocês precisam conhecer. Não vai cair tanto assim, mas é importante, tá? Esse aqui, pessoal, é o símbolo de contido, certo? Contido. E esse daqui, pessoal, ó, é o símbolo de contém, certo? Contém. Aldrisson, onde é que diabo na minha vida eu vou usar isso? Simples. Ó. 1, 2 e 3. Ele está contido, certo? Dentro dos 3 primeiros números naturais diferentes de 0. Concorda? Ele está contido neles. É um conjuntinho contido. O conjunto A, B e C contém as 3 primeiras letras do alfabeto. Estão conseguindo entender? Explicação bem simples. Contido é quando o conjunto está em alguma coisa. Ele está contido dentro daquela coisa. Quando ele contém, quer dizer que aquela coisa sobre o que ele fala está dentro dele. Certo? Não é difícil de entender. Tudo bem? Contém e contido. Caso você queira dizer que não está contido, é só você fazer assim, ó. E caso você dizer que ele não contém, é só fazer isso. Certo? Coloca um traço que dá super certo. E para concluir, pessoal, a coisa mais besta do mundo, mas que vocês têm que saber, certo? É isso daqui, ó. Existe um conjunto chamado conjunto vazio. Ah, Aldrisson, como é que acontece esse conjunto vazio? O conjunto não tinha que ser um grupo de coisas? Tinha. Mas a matemática define que existe o conjunto vazio. E por que ela define isso? Define por causa disso daqui. Existe um conjunto de ovelhas. Aí eu pergunto, quantos lobos tem no conjunto de ovelha? Nenhum. Percebem? Não tem nenhum lobo no conjunto de ovelhas. Então lá dentro tem um conjunto vazio de lobos. Ou seja, não tem lobo nenhum. Você pode representar o conjunto vazio assim, ou você pode representar o conjunto vazio assim, com esse zero cortado. Nunca, nunca, nunca represente assim. Isso não existe, tá, gente? Isso aqui é loucura. Não façam isso, certo? Representem ou com as 2 chaves sem nada, ou com esse zerinho cortado. Tudo bem? Pessoal, existe muito mais coisas sobre conjuntos. Existem subconjuntos, conjuntos que saem de dentro de um conjunto, mas que a gente não vai conversar aqui porque é coisa mais específica. Caso vocês queiram, é só botar no comentário que a gente vê a possibilidade, certo? O vídeo é isso, deem like, se inscrevam e até a próxima, que a gente vai estar lançando um novo vídeo aí até a outra semana. Valeu!